Fala, guerreiros, tudo beleza? Professor Ari Mendes aqui para fazer hoje a resolução da prova da PM-TO, né? PM Tocantins 2025. Vamos iniciar aí falando sobre a questão 19. Gerou vários rumores de que essa questão seria anulada. Não sei por quê, porque aí não tem nada incorreto na questão. A questão está com todos os dados, tudo certinho. Valéria comprou um vestido que custava R$ 420 e pagou em duas parcelas iguais, sendo a primeira no ato da compra e a segunda um mês após. A loja onde Valéria fez a compra cobra 10% de juros ao mês. O valor de cada parcela que Valéria pagou Galera, é uma questão que você pode fazer cálculo, caso você queira, né? Vamos imaginar que eu quisesse fazer esse cálculo aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui de dois modos. Vamos chamar isso aqui de primeiro modo, tá? Como é que seria esse primeiro modo? Eu vou usar uma regrinha de 3. Quanto que era o valor a ser pago? O valor a ser pago era de R$ 420. Ele disse que é para ser pago em duas parcelas iguais, sendo a primeira no ato da compra e a segunda um mês após. Agora, o que essa questão te cobra é o seguinte, por isso que muita gente achou que a questão estava errada, outros colocaram o resultado como sendo 231, e nada a ver. Ó, quanto é o valor a ser pago? O valor a ser pago é de R$ 420, certo? Então, se você tirar o valor da primeira parcela, R$ 420, aí você tira o valor da primeira parcela. E vai sobrar o que para você? Só o valor que será financiado, que é 420 menos o X. E isso vai gerar uma parcela com 100%. Beleza? E se fosse só o X, professor? Seria 110%. Beleza? Porque você pode ver que ele fala aqui, ó, que aparece um aumento de 10% de juros. Então o que eu faria aqui? Ó? Eu faria assim, 420 menos X sobre X. Uma regrinha de 3, simples e direta. Você pode cancelar o X e eu vou ter aqui, ó, 10 sobre 11. Fazendo aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, olha o que eu tenho. X vezes 10 é 10x. 11 vezes 420 menos x, né? Então, 11 vezes 420. Não preciso nem fazer a conta. Menos 11 vezes x é 11x. Galera, eu tenho 10x mais 11x. Isso vale 11 vezes 420. Professor, por que você não multiplica? Sem pressa. Vamos lá, você vai chegar no resultado. Somando aqui, eu tenho 21x, que é igual a 11 vezes 420. Tá? Então, o que eu posso fazer? Dividir o 420 por 21. Porque aqui vai dar 20 quando eu fizer essa divisão. 420 por 21 é 20. Qual é o meu cálculo, professor? É 11 vezes 20. Tá aí o resultado, professor. 220. Gabaritozinho, ó. Letra C. Não tem outra solução a não ser letra C. Professor, vamos imaginar, eu não entendi, ficou uma coisa meio confusa, que se você pega 220 mais 220, daria 440. Esse é aquele problema que gera na cabeça das pessoas. Mas se você olhar, quando você vai comprar um objeto, se no ato da compra você paga um determinado valor, que seria a entrada, vamos considerar assim, seria a primeira parcela não se paga juros. Por quê? Você está pagando no ato da compra. Aí, esses 10% seria para a segunda parcela. Então, galera, ó, a primeira parcela é 420 menos o X. Quem é o X, professor? O X é 220. Se eu retirar, a entrada ficou de quanto? De R$200. Aí eu pego essa entrada e jogo mais 10% em cima, que é R$20, né? Então fica 200 mais 20, 220. Beleza? Mas seria assim, as parcelas eram para ser duas de 200. A primeira no ato da compra. 10% em cima da segunda parcela. Aí sim, eu vou para 220, mais os 200 dá os 420 certinho. Poderia fazer também de outra forma bem mais simples. Professor, idealiza um valor. Eu pego um valor, por exemplo, de R$200 para a primeira parcela. Vamos supor que eu dê R$200 na primeira parcela. Se eu acrescer para a segunda, porque deveria ser duas iguais. Eu vou acrescer 10% sobre a segunda. Vai para 220, mais os 200 iniciais,
dá os 420 certinho. Então, galera, essa resposta aqui, ó, indiscutivelmente letra C, uma questãozinha bem tranquilinha. Vamos ver a próxima questão aí, que é a questão 20. Vamos ver o que nós temos na questão 20. Em uma urna há 4 cartões iguais, sendo que em cada um deles há uma das letras da sigla PMTO. Vou até escrever aqui, ó. PM, vamos escrever de novo aqui, né? A sigla é essa, PMTO. 4 letras distintas. Retiram-se em sequência aleatoriamente, sem reposição, 2 cartões da urna. Beleza, vamos para o primeiro cartão. Está aqui o desenho do primeiro cartão, certo? O que eu vou fazer aqui? Primeiro cartão, segundo cartão. O que eu vou tirar para o primeiro cartão? Eu tenho 4 letras no total. P, M, T e O. Eu vou lá e vou retirar 2 letras que sejam consoantes. Veja que eu tenho 3 consoantes, tá? Então, a primeira ideia aqui para o primeiro cartão seria assim. Eu tenho quantas consoantes? 1, 2, 3, mas o total de letras é 4. Então, a probabilidade, né, desse primeiro cartão seria de 3 em 4. São 4 letras, retirar 3, né? Posso tirar qualquer uma das 3. Seria o P, o M, o T, porque o O já é vogal, certo? Então, o primeiro cartão, a probabilidade é essa, é de 3 para 4. E, que é multiplicação. No segundo cartão, perceba o seguinte. Se eu retirei uma consoante, eu não vou ter mais 3 consoantes à disposição, visto que as letras elas não voltam, não tem reposição. Tirou uma, já vai diminuir. Ao invés das 3 consoantes, agora, se eu tiver tirado uma, eu só teria 2 consoantes, mas somente 3 letras, porque eram 4 letras. Se eu tirei uma, só vão ficar 3. Aí, galera, ó, a probabilidade de ocorrência aqui está muito simples. Cancela o 3 com 3. Ficou 2 em 4. Professor, e agora? Simplifica. Simplifica isso aqui por 2. Aqui seria 1. E 4 dividido por 2 seria 2. Gabaritozinho, ó, exatamente aqui na letra E, para o aluno espertinho que estava estudando se dá bem nessa questão. Galera, fizemos na aula de revisão de véspera, aqui no curso Seja Mais, uma questãozinha de probabilidade bem chocante. E aí caiu uma questão de probabilidade. Trabalhamos com porcentagem. A primeira veio uma questão de porcentagem. Vamos ver a próxima questão aqui, que seria a questão de número 21. 6 soldados limpam um refeitório em meia hora, com a mesma eficiência individual. 9 soldados limparão o mesmo refeitório em quanto tempo? Galera, vamos lá. Separando aqui 2 grandezas. Isso aqui trata-se de uma regra de 3 simples. Bem tranquila a questão. Ó. Nós vamos separar aqui as grandezas, que são o número de soldados, e o tempo, né? Esse tempo, galera, veja que eu vou colocar esse tempo, que é a resposta aqui, ó. Se você é esperto, você já vai perceber que todos os gabaritos aí, eles disponibilizam as respostas em minutos. Então, esse tempo aqui, eu vou usar ele como, professor? Eu vou usar ele em minutos, né? Vamos colocar aqui em minutos. Tá? Em minutos. Está aqui a primeira grandeza, que é o número de soldados, e o tempo, já vou disponibilizar ele em minutos. 6 soldados, coloca aqui na grandeza soldados. Um refeitório em meia hora. Gente, meia hora corresponde ao quê? 30 minutos. Com a mesma eficiência individual, 9 soldados limparão o mesmo refeitório em quanto tempo? Vou até colocar um T de tempo, tá? Tá aí, ó. Agora, o que eu preciso identificar aqui? Se essas grandezas elas são diretamente ou se elas são inversamente. Olha comigo, veja comigo o que eu posso fazer. Análise, né? 6 soldados, eles vão conseguir fazer a limpeza desse refeitório 30 minutos, eles vão gastar para isso. 9 soldados, é mais gente trabalhando, então vai diminuir o tempo. Então, enquanto uma grandeza aumenta, a outra faz o quê? Diminui. Elas são inversamente proporcionais. Mantém a grandeza que contém variável, tanto faz aqui, né? E a outra eu vou inverter. Ao invés de 6 nonos, eu vou colocar 9 sextos. E vamos simplificar. Vamos simplificar isso bem aqui, ó, por 3. Aqui vai dar 3 e aqui embaixo vai dar quanto, professor? Vai dar 2, certo?
Mas eu posso simplificar, por exemplo, ainda o 30 por 3 e o 3 por 3. Aqui fica 1, bem aqui é 10. Gente, agora é só fazer o seguinte, eu tenho 10 sobre o t, que é igual a 1 sobre 2. Professor, e agora? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. T vezes 1 é t, 2 vezes 10, 20. 20 o que é, professor? 20 minutos. Professor, qual é o gabarito relativo a isso? Ó? Letra D de Deus. Aquele que te ilumina na hora da resolução. Galera, fizemos grandezas diretamente e inversamente durante a revisão de véspera, aqui no curso Seja Mais. Nós fizemos várias questões de regra de 3, inclusive composta, mais difícil do que essa, e tá aí o resultado. Aconteceu na prova. Aqui a gente não trabalha jogando conteúdos, não. É exatamente o que cai. Beleza? Vamos para a próxima questão, que seria a questão 22. Rubens comprou 3 barras de chocolate e 2 pacotes de torradas e pagou R$ 44,90. Beleza? R$ 44,90. Bom, o que eu preciso fazer aqui nessa questão? Eu já sei que, depois ele fala aqui no mesmo estabelecimento, Solange, né? Solange comprou 2 barras de chocolate e 3 pacotes de torrada iguais aos de Rubens. Tanto os chocolates como as torradas, esses são da mesma espécie, né? E gastou R$ 38,60. No mesmo estabelecimento, o Antônio comprou 1 barra de chocolate, 1 pacote de torradas iguais aos de Rubens. E pagou o quê? Pagou quanto? Galera, olha só. Eu vou fazer o seguinte, são 3 barras de chocolate. Então eu vou colocar 3C, são 3 barras de chocolate. Mas ele comprou mais o quê? 2 pacotes de torradas e pagou o equivalente a R$ 44,90. Um probleminha, galera, de sistema de equações do primeiro grau, muito tranquilo. Ó, isso aqui foi o que ele pagou, né? Por 3 barras de chocolate, 2 pacotes de torrada, R$ 44,90. No mesmo estabelecimento, a Solange comprou 2, né, barras de chocolate, veja que os chocolates são idênticos, assim como as torradas, e comprou depois 3 pacotes de torrada, pagando o equivalente a quanto? R$ 38,60. Esse é o sistema a resolver. Aqui, galera, muita gente caiu na loucura de isolar variável. Gente, olha o que ele está te pedindo. 1 barra de chocolate, 1 pacote de torradas. O que você vai fazer? Expliquei isso em várias vezes em sala de aula. Quando chegava no sistema, não caia na loucura de resolver. Ó, soma do jeitinho que eu falei em sala. Ó. 3C mais 2C, 5C. Mais 2T mais 3T, 5T. Veja que aconteceu a soma com o mesmo valor. Ó. 5, 5 também. 5C, 5T. Então, olha só. Somando aqui é 0. Bem aqui daria 15, vai 1. Aqui 9 mais 4 vai dar 13. Vai 1, 8, né? R$ 83,50. E professor, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Eu vou pegar, certo? Eu vou pegar isso aqui e vou simplesmente fazer uma divisãozinha. 83,50 dividido, né? R$83,50, é isso? Dividido por 5. Por que por 5, professor? Ó, essa equação aqui, você veja que esse valor é igual a esse. Aí você dividindo por 5, tu vai encontrar só o que tu quer. 5C dividido por 5 dá 1C, que é 1 barra de chocolate. 5T dividido por 5 é 1T. Aí você vai e faz a mesma coisa com 83,50 dividido por 5. Dá R$16,70. Tá aí, ó. R$16,70. Gabarito, letra C de céu. Questão bem tranquilinha. E, professor, eu apliquei o método da adição. Vai sofrer. Professor, usei aqui o método da substituição. Só perda de tempo. Por quê? Quando tu soma as variáveis, tu olha para os coeficientes, são iguais. E o que ele quer não é o valor de cada variável. Ele quer saber quanto que é 1 barra de chocolate mais 1 pacote de torradas.
E foi o que sobrou aí para mim, ó. Um C, que é o chocolate, mais o T de torrada, ficou R$ 17,70, gabarito letra C. Belezinha? Última questão. Nessa última questão, diz o seguinte, é uma questão pura de raciocínio lógico, que também, gente, se você pegar a última revisão, você, aluno aqui do curso Seja Mais, você pegar a última revisão que a gente fez, tanto online como presencial, você vai ver que eu falei várias vezes, né, sobre equivalências, né, da condicional. Professor, como é que funciona essa equivalência da condicional? Troca de ordem todo mundo, certo? Troca de ordem. Deixa eu só arrumar isso aqui, ó. Tá, se P, então o quê? Tu vai colocar o Q para frente, o P lá para o final, nega todo mundo e mantém a condicional. Lembrando que isso aqui é chamado de quê, professor? De contrapositiva. Se você assistiu a minha aula de véspera, você encontrou duas questões no material do jeitinho que está aqui, ó. Pega a frase, troca ela de posição, negando tudo. Nega, nega, trocando. Então, olha lá. Se o time é bom, então a vitória é certa. O que eu vou dizer? A vitória não é certa. Se a vitória não é certa, então o time não é bom. Peguei e troquei de lugar, negando todo mundo e mantendo a condicional. Veja que a condicional aparece aqui, ó. Se então eu troquei, tá? Se a vitória não é certa, então o time não é bom. Como é que eu faço a troca? Desculpe. Se o time é bom, então a vitória é certa. O que eu faço para negar? Eu pego a última frase, jogo para frente negando. Então ficou assim, se a vitória não é certa, então o time não é bom. E com isso a gente mata aqui, ó, questãozinha muito fácil, letra A. Eu até gostaria de fazer aqui um comentário. A prova, ela não foi uma prova bem distribuída como a FGV sempre faz. Eu até achei estranho a prova não ter sido bem trabalhada, bem desenvolvida. Tantos conteúdos importantes como análise combinatória, conjuntos, não apareceu na questão. Mas é assim mesmo, está aí. Galera, a resolução completa das questões de raciocínio lógico. Se alguém falou que tem alguma questão aí para cancelar, para anular, pode tirar o cavalinho da chuva, porque a prova está toda correta. Fiquem com Deus e até uma próxima resolução. Guerreiros, sucesso!